O dia em que Senna e Schumacher quase saíram no braço, e olha que foram 2 vezes. Se você sempre quis saber o que o Senna disse ao Schumacher nesse dia, esse vídeo é pra você. A rivalidade entre Senna e Schumacher foi muito curta na Fórmula 1. Enquanto um chegava como um prodígio, o outro já era estabelecido como o maior nome da categoria em seu tempo de auge. Era como o mestre e o pupilo correndo juntos. No entanto, quando se encontravam na pista, algumas vezes tinham atritos muito interessantes, chegando até o ponto do Senna dar uma bronca pública no Schumacher durante uma corrida. Sim, durante. No vídeo de hoje te conto como Senna e Schumacher quase protagonizaram cenas lamentáveis na Fórmula 1. O que aconteceu no GP da França é bem conhecido, mas acredite se quiser, tudo aquilo começou antes, lá no Brasil. Naquela época, ainda era a terceira corrida do calendário e Senna, enfim, tinha estreado o carro de 92. Sim, estreou o carro na terceira corrida, eram outros tempos. O motor de seu carro estava com problemas e cortava volta e meia, e isso gerou uma desavença entre ele e Schumi. Na pista acontece o seguinte, o motor da McLaren do Senna diminuiu o ritmo, como se o piloto tirasse o pé nas retas, o que permitia que Schumacher o ultrapassasse justamente na reta dos boxes. Mas aí logo em seguida, o motor se recuperava magicamente e o Senna conseguiu recuperar a posição de terceiro lugar de volta. Era incrível. E a sensação que dava era que o Senna estava fazendo isso. Mas imaginar que o Senna iria tirar o pé ou pisar no freio era algo impensável. Era só o motor engasgando mesmo. Schumacher, que vinha atrás, pensou que Senna tinha feito um brake test, que é quando você pisa no freio de propósito para desestabilizar quem vem atrás. O que é errado e eu nem preciso dizer do quão perigoso é. Michael disse, depois da corrida, é difícil acreditar que um piloto como Senna, 3 vezes campeão do mundo, possa ainda fazer brake test com os outros. Senna ficou sabendo dessas palavras do alemão e respondeu dizendo, ele falou isso é... Pois bem, o alemão falou besteira, eu não fiz brake test algum, o meu motor estava falhando, tanto é que abandonei por essa razão. E de fato, Senna abandonou a corrida enquanto brigava com Schumacher pela terceira posição. E outra coisa que eu queria dizer aqui era quão dominante a Williams era naquele ano de 92. Em 12 voltas os caras já tinham 29 segundos de distância para Senna, que era terceiro. Uau! E olha que o brasileiro fez trenzinho naquele dia enquanto se mantinha na pista, o que não demorou muito tempo. O clima terrível que já tinha sido criado aí, ainda iria piorar. E aí chegamos a Manicure, 5 corridas depois daquilo. Na largada, Senna partiu de terceiro, mas perdeu a posição para Gerhard Berger e Schumacher tentou uma ultrapassagem por dentro numa curva lenta e se chocaram. Na real, como diria meu pai, Schumacher rodou Senna, já que quem bate atrás na maioria das vezes é quem tem a culpa. Schumacher perdeu a asa dianteira, mas ainda conseguiu ficar na pista. Já Senna teve que assistir tudo de fora, fim de prova para ele. No entanto, a chuva começou a apertar em Manicure e a corrida foi interrompida, todo mundo para fora dos carros. E nessa oportunidade, Senna, que já estava de cabeça quente, foi até Schumacher falar algumas coisas. Já trocado, Senna disse ao alemão, eu vim aqui porque eu te respeito como piloto, mas também para te avisar que da próxima vez, quem vai dar primeiro sou eu, não você, ok? Um jornalista tentou colocar um microfone para todo mundo saber o que eles estavam falando, só que Senna meteu o braço na frente e realizou um dos vídeos mais clássicos que temos da Fórmula 1 ultimamente. E continuou dizendo ao alemão, você está errado, não tem o que discutir. Você não colocou o carro ao lado do meu, você bateu na minha roda traseira, não foi nenhuma tentativa de ultrapassagem. Você está errado, pergunte a quem você quiser. Quem descobriu o que Senna falou naquela hora foi o jornalista Livio Oricchio. Todos os créditos dessa história são da reportagem dele, que tá no GE, recomendo demais. Vou deixar um link no comentário fixado para você ler mais sobre. E a situação poderia ter escalado ainda mais. Isso porque Pat Symonds, engenheiro do Schumacher na época, antes do Senna chegar no alemão, disse: quando vi o Ayrton chegando, logo compreendi que aquilo poderia gerar uma briga mesmo. Eu me postei bem perto de Schumacher e lhe pedi para não reagir, ouvisse o que tivesse que ouvir. Foram cerca de 3 minutos de Senna e Schumacher trocando essa ideia, um monólogo do brasileiro. E ao sair daquela situação, Ayrton ainda teria dito: esse alemão que é bom não vai chegar aqui e se impor como tá achando. Se vocês observarem as imagens, vão de cara entender que não foi uma tentativa frustrada de ultrapassagem, ele provocou um acidente.
é diferente, ele me colocou pra fora e não fizeram nada contra ele. Ok. E um lembrete, era só a primeira temporada de Schumacher na Fórmula 1, mesmo ele começando um pouco no ano anterior. Já Senna, tricampeão, mas via que Michael tinha alguma coisa de um bom piloto. O problema é que ele era muito afobado. Pois bem, terminou que os dois se acertaram, mas ainda se meteram em alguns problemas ao continuar a relação deles. E semanas após esse incidente na França, num teste em Hockenheim, ambos voltaram a se estranhar. Foi nesse dia em que essas imagens aí surgiram. Dedo na cara, empurrão, gritaria, tiveram até que ser separados, mesmo eu não acreditando que sairia disso. Schumi frio, Senna muito irritado. A famosa experiência querendo ensinar algo à juventude. Depois disso, Senna disse, ele tem talento, está começando, mas tem que saber como são as coisas. Alguém pode se machucar. E pensar que em 91, antes de tudo isso, o alemão teria dito ao brasileiro, Ayrton, um dia eu quero ser igual a você. Ayrton respondeu com, treine bastante, valerá a pena. Bem humilde, mas o cara era tricampeão, né? Ele tinha moral pra falar isso. E eu lamento muito o que aconteceu em Imola 2 anos depois. A gente perdeu uma rivalidade que tinha tudo pra ser impressionante. Senna e Schumacher disputando o título. Seria épico dentro e fora das pistas. Enfim, uma palavrinha de quem nasceu nos anos 2000. E foi como eu disse, a gente teve uma perda de entretenimento muito grande naquele GP de Imola em 94, quando o Senna se foi. Eu só fico imaginando quantas histórias a gente teria se Senna e Schumacher tivessem disputado o título naquela temporada. Schumacher disputou com Damon Hill e venceu, mas eu não sei se aconteceria o mesmo se fosse com Senna lá. Principalmente depois de tudo que aconteceu naquela temporada com desclassificação e coisas do tipo. Mas além disso, imagina que o Senna poderia ter ido para a Ferrari no lugar do Schumacher e o Schumacher ter que buscar outros caminhos. O futuro da Fórmula 1 poderia ter sido alterado se esses dois continuassem disputando títulos a partir de então. Infelizmente a gente perdeu isso. E tudo o que a gente viu aqui agora nesse vídeo foi só a constatação de que teríamos muito material, muita história para contar se esses dois tivessem disputado títulos na época. Eu nasci em 2000 e eu adoraria saber de muito mais histórias desses dois disputando título, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu e a gente tem que se contentar com o que temos hoje. Uma pena, mas fica aqui o meu pequeno desabafo. Eu queria ver esses dois disputando título mais vezes do que o pouco que a gente viu. No caso que vocês viram, né? Porque eu não vi nada. E essa foi a história do dia. A vez em que Senna deu uma aula ao Schumacher, que só teve que ouvir e ficar quieto. Ele não podia fazer nada, era o Senna que estava falando, restava ouvir e ficar quieto. O cara sabia do que ele estava falando. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião, o que você acha dessa história? Comenta aqui embaixo o que você acha. Essa história muito bacana do folclore da Fórmula 1. E clica no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos assim de Fórmula 1 meus aqui no F1. Pois bem, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!